Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai voltar a estudar sobre a abertura Rui Lopes, tá? E a gente vai começar a se aprofundar mais nas linhas, tá certo? Vou começar aqui mostrando para vocês, a partir dessa posição, quais são as possibilidades mais jogadas pelas pretas, certo? E eu vou ensinar a vocês a não decorar os lances. A gente vai entender as ideias, como eu já falei no vídeo anterior. Então, só para mostrar para vocês. Nessa posição, é a vez das pretas jogarem. E muita gente vai jogar muitas variantes que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Cada variante que eu vou mostrar aqui para vocês, pelo menos vocês vão jogar umas 10 partidas assim de cada na internet, né? Então vamos lá. Tem gente que joga com G6, essa posição. Tem gente que joga com F6, essa posição. Que não é a variante mais tão jogada porque as pretas já foi comprovado que ficam pior nessa linha. É uma exposição desnecessária do rei. Tudo bem, tem gente que joga. Tem gente que joga com F5, que já até é uma linha já abandonada, né? Mas tem gente que joga. Tem gente que joga D6, que é uma linha aceitável, jogável. Tem gente que joga D5, que tá na mesma situação do F5. Já tá quase abandonada essa linha, porque fica pior, basicamente. Tem gente que joga com cavalo D4, que é jogável. Tem gente que joga com H6, também é jogável. Tem gente que joga com cavalo F6, que também é jogável. Tem gente que joga com cavalo E7, a mesma coisa. Tem gente que joga com bispo C5. Tem gente que joga com dama E7. Tem gente que joga com dama F6, tá? Então aqui, pessoal, eu estou mostrando o quão grande é o número de opções do preto, tá? E você vai jogar com cada uma dessas opções, não precisa se preocupar, você vai jogar contra. Porque sempre tem uma pessoa que vai jogar essa variante. E não vai demorar muito não, para você encontrar as pessoas que jogam cada uma dessas variantes. Só que a gente, pessoal, não pode se fixar nessa ideia de lances, tá? Porque não tem como a gente decorar tantos lances assim, tantas respostas para tantos lances. Então a gente tem que se fixar em alguma coisa, para a gente poder prosseguir o nosso estudo. E a gente vai se fixar nas ideias, tá? Então, eu vou trazer aqui primeiro as ideias para a gente deixar na nossa mente. A primeira ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O bispo de casas brancas do jogador que joga Rui Lopes, certo? Esse bispo é uma das peças mais importantes desse jogador. Se você tirar o rei e a dama, o bispo é a peça mais importante do jogador de Rui Lopes. Para você ter uma noção. Então a nossa ideia é sempre preservar esse bispo que foi para B5. Ok. Você só vai entregar esse bispo por outra peça quando for para você conseguir alguma vantagem. Tipo, você dá um ataque monstruoso no seu inimigo. Você tem um ganho material, certo? Então, esse bispo, ele é muito importante para a estratégia das brancas. Então, nunca você vai cogitar entregar esse bispo a troco de nada, simplesmente porque eu quero trocar peça, tá? Certo. Primeiro conceito, guarda com você. Esse bispo é muito importante, então não vou entregar ele tão facilmente. Primeiro conceito que eu quero que você guarde. Logicamente que você tem os seus conceitos e o jogador de pretas também tem os seus conceitos. Então, o que o jogador de pretas vai buscar nessa posição? Tentar tomar o seu bispo. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer? A gente aprendendo as ideias das brancas, a gente também aprende as ideias das pretas. Porque se as brancas querem um objetivo no jogo, as pretas querem impedir esse objetivo. Certo? Impedir esse objetivo. Tá. Outra ideia
que sempre o jogador de Rui Lopes tenta fazer é fazer o D4 para estourar o centro. Então, sempre o jogador de Rui Lopes vai ficar com essa ideia de jogar D4, 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 tá? Quando é aquele jogador que gosta de preparar mais as coisas, ele joga C3. Primeiro, para o D4 vir com mais força, porque está apoiado pelo peão de C3. Então, é sempre uma ideia que você tem que guardar com você. C3, D4, tá bom? Essa aí é outra ideia já. A terceira ideia que você tem que guardar como jogador de Rui Lopes é esse cavalo de B1. Esse cavalo de B1, muitas vezes ele vai para G3 no futuro, muitas vezes ele vai para E3 e muitas vezes ele vai também para F5. Então, o plano com esse cavalo é esse, basicamente. Isso para jogadas mais futuras. Mas a gente já está definindo planos para nossa posição. E aqui, pessoal, por que a gente define planos? Porque os planos é o que vão guiar a gente, tá? Então, independente do lance que o nosso inimigo, que o nosso adversário fizer, se esse lance não alterar com o meu plano, se ele não impedir que o meu plano aconteça, eu vou seguir o meu plano, certo? A gente vai estar estudando a variante principal. A gente vai estar passando pelas outras variantes também. Todas as outras que eu mostrei aqui para vocês. Só que eu vou mostrar a principal para a gente se posicionar e fixar essas ideias de sempre proteger o nosso bispo, preparar o C3 e o D4 e levar o nosso cavalo de B ou para G3, ou para E3, ou para F5, tá? Vamos lá. A variante principal aqui é A6. E como eu disse, o preto, as peças pretas, elas querem sempre tomar esse bispo de B5. Então elas começam jogando A6. O que esse A6 significa? Você pode pensar, pô, eu aprendi que nas aberturas a gente tem que dominar o centro, desenvolver as peças e garantir a proteção do nosso rei. Só que aqui o meu adversário fez A6. A6 ele não está desenvolvendo uma peça, ele não está buscando controle central das casas centrais e também não está ajudando o rei dele a rocar. Então esse lance dele é ruim. Na verdade não, pessoal, porque esse lance ele vem com uma ameaça. A ameaça é tomar o meu bispo. Então eu sou obrigado a mexer o meu bispo, certo? Então o que eu estou querendo dizer? Ele perdeu um tempo jogando A6, mas eu também vou ter que perder um tempo mexendo meu bispo. Então tá no 0-0, certo? Então isso aqui não infringiu, na verdade infringiu os conceitos da abertura, só que não vai prejudicar o jogo dele, certo? Então aqui, nessa posição, galera, pessoal, o branco basicamente tem duas opções jogáveis. Duas opções jogáveis. Existe a variante Rui Lopes das trocas. A Rui Lopes das trocas, pessoal, ela tem alguns defeitos, e é por isso que eu não recomendo que você jogue ela. A Rui Lopes das trocas propõe você jogar Bispo toma C6. Por que esse lance é um lance que eu não recomendo? Porque agora as pretas vão ter o que elas queriam. Elas vão conseguir tomar o seu bispo e a única coisa que você vai ter de compensação por esse lance é que a estrutura dele vai ficar danificada. Porque agora ele vai ter aqueles peões dobrados. E você também eliminou o defensor do peão de E5. Tá? Só que assim, pessoal, por que essa linha não é recomendada? Porque essa perda do meu bispo que é tão importante e essa debilidade que ele fica naqueles peões e o peão de E5 que fica debilitado, por incrível que pareça, não é tão vantajoso para as brancas. Primeiro que, vamos colocar os defeitos dessa posição. Primeiro que eu não posso tomar esse peão. Poder eu posso, só não devo. Porque quando eu tomo esse peão, pessoal, cavalo por E5, ele joga simplesmente dama D4. E aí, o que que ele aconteceu? O
que aconteceu com esse lance? Ele atacou o meu cavalo e atacou o meu peão. E não tem como defender os dois. O lance aqui é jogar cavalo F3 voltando. Ele recupera o peão com o cheque. O melhor lance é dama E2. Lembrando que ele não pode tomar o meu peão aqui de C2, porque a dama dele está cravada aqui na minha, no rei dele. Aqui o melhor lance é tomar em E2, rei por E2. E aqui, pessoal, a gente perdeu nosso bispo tão importante da Rui Lopes, tá? É jogável essa linha? Sim, é jogável, tá? É a variante das trocas da Rui Lopes. Só que essa variante é mais recomendada para jogadores iniciantes. Por quê? Porque o jogador iniciante ele não vai conseguir aproveitar tanto quanto um jogador mais experiente a questão do par de bispos. Mas pode acreditar que quando você for evoluindo no xadrez, que você começar a aumentar o seu rating, essa diferença vai começar a aparecer. E vai ser muito difícil você ganhar essa posição de brancas, tá? Tudo pode acontecer, claro, mas vai ser muito difícil você ganhar essa posição de brancas contra o par de bispos. Então, essa posição não é tão recomendada. Mesmo que você não tome... Pronto, você chegou nessa posição. Mesmo que você não tome o peão, sei lá, você roque, as pretas continuam com a vantagem do par de bispos, tá? E essa posição já não é tão interessante assim para as brancas, tá? Então eu mostrei aqui essa linha para vocês só para a título de curiosidade, para vocês saberem que ela existe. Mas a recomendação aqui é jogar bispo A4. Por quê? Porque eu vou continuar de olho no cavalo. Lembra que outro conceito é ficar de olho nesse cavalo? Certo? Porque ele é o defensor desse peão de E5, né? Então, se eu conseguir uma hora tomar o peão de E5 depois de ter tomado esse cavalo, tudo bem eu entregar meu bispo, porque agora eu tô tendo a vantagem material. Porque se na hora certa eu conseguir tomar esse peão sem que a dama dele ataque depois o cavalo e o peão, então tá tudo bem entregar meu bispo por isso, porque eu tô tendo uma vantagem material já, tá? Mas por enquanto isso não é possível. Tenham paciência. Então, depois de que ele joga A6, você joga bispo A4, que continua nas mesmas ameaças. Aqui, o preto simplesmente faz um lance que segue os conceitos da abertura, que é cavalo F6. Desenvolve uma peça, domina as casas centrais e ataca meu peão. E aqui, pessoal, vem uma coisa que vai diferenciar um jogador iniciante de um jogador que já tem experiência com a posição. Um jogador iniciante, e não tem nada de errado com isso, ele vai pensar, ele atacou meu peão, então eu tenho que defender esse peão. E aí o jogador iniciante vai lá e joga D3. Ou o jogador iniciante vai lá e joga C3, cavalo C3, para defender o peão. Tá errado esse lance? Não, lógico que não tá errado. Mas o jogador que é mais experiente nessa posição, o que ele vai jogar? Roque. E é aqui que os conceitos batem de frente. É aqui que os conceitos batem de frente. Porque o jogador de pretas vai pensar, eu vou tomar esse peão. Mas aí o jogador de brancas vai pensar, rapaz, os conceitos me dizem o quê? Eu tenho que desenvolver para as casas centrais minhas peças para dominar essas casas centrais. Ou seja, eu tenho que desenvolver as peças, dominar casas centrais e proteger meu rei. Cavalo E4, cavalo toma E4, ele está mexendo uma peça que já foi desenvolvida novamente só para ganhar um peão. E aí ele está atrasando o desenvolvimento do bispo dele, está atrasando o roque dele. Será que é certo fazer isso? Então, pra vocês terem uma noção, pessoal, essa variante não é tão jogada. Eu tô adentrando nela porque eu quero ensinar para vocês que se você abusar dos conceitos, vai ter consequências, tá bom? O jogador que é experiente nessa posição, ele vai jogar o quê? D4. Tá? Só para voltar aqui um pouco, eu já disse qual é o lance certo dessa posição, mas se você for um cara assim bem
que tem medo. Assim, eu não queria dizer tem medo, mas faltou palavras. Se você é um cara bem assim, medroso mesmo, você joga torre 1. O cavalo tá atacado. Cavalo C5. Bispo toma C5. Peão toma C5. Você já recupera o peão. Recuperou o peão. E segue a vida. Beleza, você perdeu o bispo branco da Ruy Lopes. Recuperou o peão, mas não é o fim do mundo. Tudo bem, se você for, assim, eu não quero dizer medroso, mas se for um cara mais, assim, seguro, que gosta da segurança, você joga torre 1. Mas o jogador que é experiente, ele joga D4. Eu te pergunto, por que D4? Porque, pessoal, o branco, ele já desenvolveu as peças, certo? Ele já protegeu o rei. Eu não vou esperar mais e dar mais tempo para as peças pretas desenvolver as peças e rocar, não. Eu vou descer a lenha nele agora. Vou jogar D4 estourando tudo. E aqui, se as pretas tomarem as decisões erradas nessa posição, elas vão perder isso aqui de um jeito tão fácil. Vamos lá. O lance correto aqui é B5. Opa, B5. B5 já evitando que esse bispo tome esse cavalo, para não perder esse peão. Show? Então as pretas, além delas ganharem o meu peão, elas ainda querem proteger o delas. Certo? E aí eu jogo bispo B3. Tá bom, vai lá. E aí, as pretas resolvem ser mais gananciosas ainda. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, pessoal, porque eu quero que vocês entendam. Fixem os conceitos. Porque se você pensar só no material, eu tô ganhando peão, você vai perder grande parte das partidas contra um jogador experiente. E aqui, as pretas são gananciosas. Elas jogam E por D4. E toma D4. Por que esse lance é errado? Porque, pessoal, as peças pretas, elas não podem fazer isso. Isso aqui é ignorar totalmente os conceitos do xadrez. Você tá saindo tomando tudo e vai ficar por isso mesmo? Aqui o lance é torre 1. E aqui, pessoal, as brancas vão começar a ganhar material de um jeito cobrando juros, entende? Cobrando juros, tá? E aqui o cavalo tá cravado. Primeira coisa. O rei não quis rocar, pronto, tá aí, tua peça tá cravada agora. Eu tô ameaçando o cavalo e o cavalo não pode se mexer, porque se ele se mexer o rei vai ficar em xeque. Isso não é possível no xadrez. Tá? Pelo menos não na situação de peça cravada, beleza? Tá aí. O cavalo tá cravado. Então agora ele tem que defender esse cavalo. Só tem 3 maneiras de defender esse cavalo. Ou ele vai jogar D5, ou ele vai jogar F5, ou ele vai jogar Dama E7. Show de bola? E eu digo, pessoal, essas 3 defesas perdem. São perdedoras. Ele vai ter que devolver material pra você. Tá? Primeiro, F5. Eu tô indo, assim, essa aqui eu acho que seria bem difícil de uma pessoa jogar. Mas já leva cavalo D4. Tá? Cavalo toma D4. Dama toma D4. Ameacei F3. Porque o cavalo tá cravado aqui, né? Ameacei F3. E aí? Ele vai pensar. Ah, vou jogar bispo E7. Porque agora o cavalo não tá mais cravado no rei. Quando ele jogar F3, eu tiro o cavalo. Mas eu jogo dama D5. Ameacei checkmate e ameacei a torre. Opa, ameacei a torre. E aí, como é que ele vai defender os dois? Não existe defesa. Aqui o computador dá torre F8 para defender o checkmate. Mas aí cai a torre. E as brancas estão ganhas. O rei das pretas tá no centro do tabuleiro. O rei das pretas tem uma peça desenvolvida, que é o cavalo no centro. Tá?
O rei está totalmente desprotegido e quase não tem domínio de peças centrais. Então, pessoal, essa posição aqui é para mostrar a potência dos conceitos, a força dos conceitos no seu jogo. Se você é um jogador que desrespeita os conceitos, você nunca vai evoluir no xadrez, tá certo? Vamos lá, vamos voltar para outra defesa. Isso aqui é se ele jogar F5. Se ele jogar D5. Aqui, pessoal, tem um lance lindo, um lance bonito. O jogador de brancas vai olhar para o jogador de pretas e vai falar: tu não é tão materialista? Tu não gosta tanto de tomar minhas peças? Pois toma esse cavalo C3 aí na tua cabeça. O jogador de pretas aqui, pessoal, iniciante, vai olhar para isso aqui e não vai entender nada. Ele vai pensar: vou tomar esse cavalo de peão. Aqui, pessoal, o rei das pretas vai levar um ataque muito forte. Depois de bispo D4. E eu simplesmente fiz o quê? Eliminei o defensor do cavalo, então esse cavalo já está caindo. Esse cavalo está caindo. Se esse cavalo sai daqui para outra casa, a torre está caindo também. E o rei está exposto, só para a brincadeira começar. E aí, as pretas aqui já estão perdidas nessa posição. Com peça e 2 peões a mais, pretas estão perdidas. Aqui o lance que a máquina dá, bispo B7, para pelo menos defender esse cavalo. Aí eu vou começar jogando. Bispo toma E4. Recuperei a peça. Ainda falta 2 peões. Aí o jogador de pretas vai pensar: ah, agora eu vou trocar as damas. Que agora ele não vai ter saída. Ele vai ter que trocar essas damas e eu vou ficar com 2 peões a mais, pelo menos. O jogador de brancas ri da cara dele. Ele joga. Bispo toma C6. E olha só que coisa interessante. Bispo toma C6 é um cheque duplo. É um cheque de bispo e de torre ao mesmo tempo. E no xadrez, pessoal, quando a gente tem um cheque duplo, a única opção do rei é se mover. Ou seja, ele não pode tomar minha torre aqui e nem pode tomar meu bispo aqui. A única opção dele é mexer o rei. Isso quando o rei fica em um cheque duplo. É uma situação meio rara no xadrez, mas acontece. E aí a única casa disponível para o rei é rei D8. E aí eu tomo a dama dele agora com cheque em cima do rei. O rei vai ter que vir para C8 para defender o bispo. Eu tomo o bispo. Ele toma de rei. E agora, finalmente, eu recupero meu peão. Então, ó, agora os peões estão iguais. Eu tenho 6 peões e ele tem 6 peões. Só que, vamos prestar atenção, ele tem 2 torres, eu tenho 2 torres. Ele tem um bispo, eu tenho um bispo. Só que agora eu tô com uma peça a mais, né? Tô com um cavalito a mais, um pocotó a mais. Então, o que aconteceu aqui? Ele devolveu o material e com juros ainda, né? Ganhei um cavalo de brinde. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer com essa análise? Você tem que seguir os conceitos das aberturas. Você não pode sair tomando tudo que você vê na sua frente. Você tem que pelo menos desconfiar do seu adversário. Vamos voltar aqui. E de novo, pessoal, eu tô mostrando aqui os lances para vocês, eu não quero que vocês decorem. Se prestem atenção nas ideias que eu tô falando. Qual é a ideia que eu falei agora? Não sai tomando os peões do seu adversário a todo e a qualquer direito, não. Se preocupa primeiro com a proteção do seu rei. Entende? Eu quero que você grave essas coisas na sua cabeça. Eu não quero que você decore esses lances, tá bom? Tá. Depois de torre E1, ele pode jogar dama E7 também. E aí dama E7 é a mesma resposta contra F5, que cavalo toma D4. Por quê? Se cavalo toma D4, eu tomo D4 de dama e agora ameacei 2 vezes o cavalo. Tá? E pior, eu ainda tô ameaçando F3, porque o cavalo tá cravado. Porque se o cavalo sai depois de F3, cai a dama. Né? E aí, o nosso querido amigo vai pensar:
Hum, tá. Ele quer jogar F3. Então eu vou jogar. Deixa ele jogar F3. Vou jogar F5 aqui, pra defender meu cavalo. Aí se ele jogar F3, eu vou jogar dama C5. Mas aí cai na mesma coisa, porque eu vou tomar a dama, ele vai tomar dando cheque no meu rei. Eu vou tirar o rei e o cavalo dele segue cravado, não mais na dama, agora no rei. Tudo isso por quê? Porque ele não quis rocar. O que eu tô querendo dizer pra vocês? Desenvolva suas peças, controle as casas centrais e proteja o seu rei. É sempre esses malditos conceitos que você tem que seguir nas aberturas. Se você seguir esses conceitos, você vai conseguir jogar qualquer abertura. É simples. Essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Agora sim, pessoal. Eu tô condenando essa parte aqui do jogo. Vamos voltar um pouco mais. Pronto. Eu comecei a condenar esse lance. Cavalo toma E4. Só que esse lance, por incrível que pareça, é um lance jogável. Aí tu vai me falar, pô, o cara acabou de me dar uma refutação aqui, dizendo que esse lance não é bom. E ele fala que é jogável depois. É jogável, pessoal. Por quê? Porque as pretas, elas vão ser um pouco gananciosas tomando em E4. Só que elas não podem ser tanto gananciosas, tá? Então aqui, o lance. Tomando em E4, né? Na verdade, eu acho que eu falei D4, tá? Aqui o lance é D4. E aí o lance aqui é B5, bispo B3. E a gente já viu, né? Que as pretas não podem tomar esse peão. Show de bola. Ah, só lembrando, elas também não podem tomar de cavalo não, viu? Porque eu tomo, retoma e aqui perde uma peça. Depois de bispo, D5. Ameaça o cavalo, ameaça a torre, tá? Então ele não pode dar uma de engraçadinho também não. Só pra mostrar pra vocês. Então, tomar esse peão em D4 tá fora de cogitação. Show de bola. Já entendemos isso. Qual é o melhor lance para as pretas aqui? D5. Coloca um peão numa casa central, protege o cavalo e segue a vida. E aqui as brancas simplesmente recuperam o peão. Então, o cavalo veio para E4 tomando o peão, mas teve que devolver depois. Porque senão é assinar o próprio atestado de morte. No caso do xadrez, né? Você não vai matar o seu inimigo, né? Pelo amor de Deus. No caso do xadrez. Então, pessoal, embora as pretas queiram ganhar material, elas vão ter que devolver. Porque se elas não seguirem os conceitos das aberturas, elas vão perder rapidamente a partida. E aqui, essa variante a gente chama de Ruy Lopes aberta. A partir do momento que o cavalo toma E4, depois de roque, o cavalo toma E4, a gente tem as variantes abertas da Ruy Lopes. Não é a nossa recomendação, mas é bom que você estude, tá? Porque ajuda a fixar os conceitos, tá bom? Eu quero que você fixe os conceitos, eu não quero que você decore os lances, tá bom? Então aqui o lance é B5, opa, torre, não, tá, aqui o lance é D4, B5, bispo B3, D5, toma, e bispo E6, tá? Porque agora eu tô ameaçando, ó, bispo D5, ameaça o cavalo, ameaça o outro, eu vou ganhar uma peça aqui, então tem que defender, bispo E6. E aqui, pessoal, segue a vida, tá? Aqui já não é mais, assim, tão abertura. O que que você vai fazer? Vai seguir os planos. Eu não posso mais jogar D4, mas eu jogo C3. Por quê? Porque lembra que qual é o plano das pretas aqui? É ir atrás do meu bispo de B3 aqui, no caso, que é o bispo de casas brancas, é o bispo da Ruy Lopes. Então pode ter certeza que o jogador de preto está planejando jogar cavalo A5, porque o meu bispo está sem casas de fuga. Então ele vai jogar cavalo A5 querendo tomar o meu bispo. Então aqui eu vou jogar C3, dando uma casa de fuga pro meu bispo, tá? E aqui segue de várias maneiras, tá? Tem jogador que joga mais retrancado com bispo E7, tem jogador que joga mais livre com bispo C5, inclusive a variante principal. E aqui segue cavalo de B D2, tá? Dei roque, bispo C2. Eu tô só mostrando pra vocês porque as ideias. Agora eu ameacei o peão, né? Porque eu tô ameaçando tomar o cavalo, tomar de peão e depois pegar o peão dele.
E aqui, pessoal, tem várias e vários jeitos de jogar essa posição. O jogador pode ser mais tranquilo com o bispo F5, defendendo o cavalo e defendendo o seu peão. Ou pode jogar umas coisas mais arriscadas, como o cavalo F2. É jogável, tá bom? Mas essa não é a recomendação que eu quero trazer para vocês, tá bom? Isso aqui eu tô falando para vocês, é só para vocês fixarem os conceitos, tá bom? Isso aqui e também é para saber como uma resposta para vocês saberem o que fazer quando o jogador tomar em E4. Então, a gente já viu que as brancas não precisam se preocupar em defender esse peão, porque tem boas respostas caso o jogador de pretas queira arriscar. Então, qual é o melhor lance aqui? Bispo E7, tá bom? Desenvolve uma peça. O bispo não está dominando tanto assim as casas centrais, mas ele está garantindo a proteção do rei e está se desenvolvendo. É uma jogada justa, tá bom? E aqui, as brancas jogam torre D1. Torre E1, na verdade. É uma jogada justa também. Tá defendendo seu peão. Show? Tá defendendo o peão. E agora, pessoal, é que vem aquela história. A partir do momento que eu defendo meu peão, eu quero que vocês entendam. A partir desse momento, agora sim eu tô ameaçando tomar o cavalo em C6. Por quê? Porque se eu conseguir tomar o cavalo em C6 e ele retomar, eu vou conseguir tomar o peão de E5. Por quê? Vamos dizer que ele fez uma jogada lógica aqui, uma jogada muito lógica. Roque, protegeu o rei dele. Só que lembra o que eu falei no primeiro vídeo? As chances de um lance que você obedece os conceitos das aberturas, as chances desse lance dar errado são muito baixas. Só que você tem que ver se esse lance vai entregar material. E nesse caso entrega. Então nesse caso, roque é ruim, infelizmente. Então você tem que também olhar o que o seu adversário está ameaçando. Porque se ele ameaçar uma coisa que, independente se você fizer um lance bom, independente se você fizer um lance bom, você perde material, não adiantou de nada esse lance bom, porque você perdeu material, tá bom? Então, sempre preste atenção no que o seu adversário está ameaçando. Ah, vamos só mostrar. Se ele fizer roque, eu vou tomar o cavalo, ele vai te tomar de peão, e eu vou tomar esse bendito peão de E5. E aí você vai pensar, ah, ele vai jogar dama D4 do mesmo jeito, ameaçou o cavalo, ameaçou o peão. Só que agora eu simplesmente jogo o cavalo F3. Ele não pode tomar o peão de dama, porque está defendido pela torre. E não pode tomar o peão de cavalo, porque agora eu estou ameaçando a dama. Então ele tem que mexer a dama agora. E aí? E aí a dama, humildemente, vai voltar para casa de D8 e chorar com um peão a menos. Isso aí que ela vai fazer. E aqui o jogador de preto simplesmente pode seguir a vida. C3, D4 e seguir aquele plano para levar o cavalo para G3. Ou pode jogar C3, D4, jogar cavalo BD2, cavalo F1 para cavalo E3, que é outro plano. Tá bom? Então segue a vida aqui, tá com peão a mais. Então, pessoal, as pretas têm que fazer lances lógicos de desenvolvimento de peças, de controle de casas centrais e de proteção do rei, mas tem que tem que se ligar também em coisas que ameaçam as suas peças, em ameaças do seu inimigo. Porque não é só você que está jogando xadrez, você também tem um adversário, tá? Então, o lance correto aqui é B5. Por que B5? Porque B5 impede o sacrifício do bispo, pelo menos agora, tá? E aí o bispo vem para B3. E agora sim, as pretas podem fazer o seu roque. E aqui, pessoal, a gente vem de volta para o nosso plano. E qual é o nosso plano? Jogar C3. Opa! Nosso plano é jogar C3, D4. E levar o nosso cavalo para G3. Esse é o nosso primeiro plano que a gente tem. Só que aqui, pessoal, nessa posição específica, você tem que lembrar que o cavalo, ele quer tomar o seu bispo de B3.
Então ele vai fazer de tudo para tomar seu bispo de B3, certo? Fica com isso na mente, tá? Aqui, eu recomendo você jogar H3, tá? Tem outros lances aqui jogáveis, totalmente jogáveis, como H4, C3, D4 direto, se você quiser também, tá? Ou você pode jogar até C3, D4. Mas eu recomendo você jogar H3. Por quê? Porque o bispo tá nessa diagonal e vai impedir que esse bispo venha pra cá depois. Eu vou explicar essa ideia mais à frente. Por que que eu quero impedir que o bispo chegue aí, tá? E aqui, pessoal, as pretas jogam D6. D6. Show? E aqui, a gente chega em um impasse. Vocês lembram daquele conceito que eu avisei pra vocês? No início, lá no início. O bispo do jogador de Rui Lopes, o bispo de Casas Brancas, é a peça mais importante depois, assim, do rei e da dama, do jogador de Rui Lopes. É uma das peças mais importantes. Então, o jogador de Rui Lopes quer sempre preservar esse bispo, tá, pessoal? Então, o que que as pretas estão ameaçando agora? Aí você vai pensar, meu Deus, o cara só mexeu o peão para D6. Como é que ele tá ameaçando alguma coisa? Sim, ele está. O que que ele tá ameaçando? Cavalo A5. Porque agora, esse bispo não tem mais casas. Não tem. Ele vai conseguir capturar seu bispo. Ah, então por que que ele teve que jogar D6 primeiro? Porque se ele jogar cavalo A5 agora, ele perde o peão de E5. Porque ele tirou o defensor. Então lembra daquele negócio que eu falei? Se for para ganhar material, tudo bem eu entregar esse bispo. Nesse caso eu vou ganhar material. Então primeiro ele joga D6, porque eu não vou poder tomar o peão dele se o cavalo sair. Então é uma coisa assim muito específica. A ideia das pretas é tomar o meu bispo. E eu tenho que perceber essas sutilezas, tá? E aqui tem lances. Tem muitos lances jogáveis aqui. Tem C3, que é o que eu recomendo, tá? É o que eu recomendo. E tem gente que joga A4. E aí, esse cavalo A5, bispo A2. Bispo fica protegido ali naquela casa, tá? Só que eu não gosto dessa... eu tô falando de mim. Eu não gosto dessa variante por causa de B4. Porque esse B4, ele faz com que o meu plano de C3, D4, lembra que eu tô sempre tentando seguir o meu plano. Então eu quero fazer sempre C3, D4. Quando ele joga B4, ele faz com que o meu C3 seja mais fraco. Então eu não gosto dessa variante. Eu não gosto, você pode jogar. Você é livre para escolher. O bom dessas aberturas que são boas, você pode escolher o que você quer jogar. É de acordo com o gosto, tá? Eu aqui prefiro jogar C3. Porque eu dou uma casa de fuga pro meu bispo e preparo meu plano de C3, D4. Pra mim isso aqui é muito bom. Show? E aqui, pessoal, as peças pretas, muitas das vezes, quando elas percebem que, ó, o cara ali de brancas, ele joga bem. Ele não deixou que o meu bispo chegasse em G4. Por quê? Por que que as pretas querem sempre colocar esse bispo em G4? Eu vou mostrar pra vocês. Se eu não tivesse jogado H4 aqui para impedir que o bispo chegasse lá, jogasse, por exemplo, eu vou passar um lance aqui. Joguei essa. Aí meu adversário jogou essa, querendo pegar meu bispo, eu joguei C3. E aí, pessoal, nessa posição, ele joga bispo G4. Aí eu vou pensar, beleza, joguei C3, agora eu vou jogar D4. Só que o D4 aqui, pessoal, perde a força. Então percebam, pessoal, que o meu lance D4 perdeu a força. Porque agora, se ele tomar e eu retomar, ele sempre vai ficar com essa ameaça chata de tomar, porque agora meu cavalo tá cravado, né? Então, o seu lance D4 perde a força por causa desse bispo G4 te atrapalhando. Então é por isso que eu gosto de jogar depois dessa posição
esse lance, tá bom? Nessa posição, na verdade, não. Deixa eu ver aqui. Tá. É porque eu fiz um lance de espera ali, né? Então agora a gente joga H3. Ele vai jogar D6 e a gente joga C3 para dar uma casa de fuga pro nosso bispo, né? Lembrando que ele voltou a atacar, ameaçar cavalo A5 para pegar o meu bispo. Então eu jogo C3 para ter uma casa de fuga pro meu bispo. E aí, como o jogador de pretas viu, ó, esse cara defendeu a minha ideia. Então agora eu vou pro outro lado, jogar essa. Ele vai lá e joga bispo B7. Por quê? Porque esse bispo nessa diagonal agora vai bater no peão de E4. Então, se eu jogar D4 aqui, esse peão que está em E4 vai perder o defensor natural dele, que é o outro peão do lado dele. Então ele pode fazer as trocas e agora esse peão, ó, vai ser um alvo. Porque qual é a ideia das pretas aqui? Jogar torre E8 e bispo F8. E agora vai ficar batendo com a torre aqui nesse ponto. E não vai ter mais um peão para defender aqui. Então, quando o seu adversário joga bispo B7, você tem que pensar, tenho que defender o peão de E4. Porque agora ele vai ficar batendo nesse ponto. Eu vou lá e jogo D3. Tá? E aqui, pessoal, qual é a ideia a partir desse momento, né? As pretas estão vendo, pô, esse cara é bom. Porque toda hora eu tento bater em pontos fracos dele e ele vai lá e defende. Defendeu primeiro com H3 e agora defendeu com D3. As pretas vão pensar, beleza, já que eu não consegui ganhar vantagens estratégicas em cima desse cara, vamos melhorar minha posição. Eu tô vendo que esse meu peão de C7 é um peão assim trancado por causa do meu cavalo. Seria muito melhor se meu peão tivesse em C5. Então a ideia aqui das pretas é jogar cavalo A5, ameaçou o bispo. Eu vou entregar meu bispo de Ruy Lopes? Não vou. Vou jogar bispo C2. Ele vai lá e joga C5, ganhando espaço no centro. E aqui, ó, já tá preparando a volta do cavalo já. Então, pessoal, muitas das vezes ele volta o cavalo. Opa, não, que é a vez das brancas. E aqui, como as brancas estão jogando, por enquanto, elas podem decidir ou não fazer o D4, tá? Mas eu primeiro prefiro desenvolver minhas peças. Então vamos fazer o nosso plano que a gente já conhece. Cavalo BD2 para cavalo G1. E ou você, aqui você vai escolher, tá? É questão de gosto mesmo. Ou você vai jogar cavalo G3, ou você vai jogar cavalo F1 para cavalo E3, ou tanto a partir de E3 ou de G3 você pode jogar cavalo F5. Porque agora não tem mais o bispo branco aqui controlando essa diagonal. Então, essa casa, por exemplo, vamos fazer os lances aqui. Essa. Agora você consegue plantar muito bem uma peça em F5. Porque o bispo de casas brancas das pretas não controla mais essa diagonal. Então esse é um lance muito lógico. É claro que não é o fim do mundo, porque muito bem as pretas podem jogar G6, já preparando uma casa para o bispo deles. Mas aqui ele já está tendo que se adaptar ao seu jogo. Você volta o cavalo para G3 aqui. E aqui, pessoal, qual é o objetivo de uma abertura quando você está jogando ela? O objetivo de uma abertura é você chegar no meio jogo com as peças bem colocadas, com um bom desenvolvimento de peças, né? Com um rei protegido, com domínio central. E aqui aconteceu tudo isso. A partir daqui, pessoal, você não precisa mais ficar procurando o lance, qual é o lance correto, qual é o lance errado. Não. A partir de agora, é você com você. Pô, seus bispos estão bem colocados, seus cavalos estão bem colocados em casas ativas. Você só vai precisar desenvolver sua dama, depois conectar as torres e tudo mais. Mas aqui, pessoal, você já completou a fase de abertura. Agora aqui é meio jogo, conceitos estratégicos, tá? Isso são coisas que você vai desenvolver com o tempo, tá? Mas assim, pessoal, eu estudei aqui a variante principal com vocês, mostrei a variante principal. Só que, claro, vocês vão consultar esse vídeo para ver qual é os lances certos. Ok, não tem problema nenhum.
Só que eu quero que vocês fixem primeiramente na sua mente os conceitos. O conceito de que o bispo de Casas Brancas, do rei da Rui Lopes, do cara que joga Rui Lopes, é uma peça muito importante. Que você não pode entregar ela se não for para ganhar material. Esse conceito é muito bom. Outro conceito, sempre procurar jogar C3, D4. Quando o adversário não interferir nesse plano. Por exemplo, ele colocou o bispo aqui, ó, nessa diagonal. Opa, colocou o bispo nessa diagonal. Se eu jogasse D4, esse meu peão de E4 aqui, ó, ia ser um alvo, porque ele não ia ter mais o defensor dele. Então, por causa de um lance do adversário, eu evitei de fazer meu plano. É claro que eu posso preparar esse plano mais à frente. Só que você tem que entender que você tem um plano, mas você tem que seguir de acordo com os lances do seu adversário também, porque você não pode pensar só em você mesmo. Até porque não é só você que está jogando a partida, né? Então aqui, pessoal, agora é você com você, tá? Essa série que a gente está fazendo de estudos é mais para você aprender os conceitos de xadrez e, por último, não levar mate em 5 lances, porque tem gente que não sabe o que fazer depois de 2 lances, né? Então isso aqui é mais uma coisa para guiar esse tipo de pessoa e para apresentar os conceitos para essa pessoa. Pessoal, lembrem dos conceitos. C3, D4, proteger o bispo branco do jogador de Rui Lopes, tá? Levar o cavalo ou para G3, ou para E3, ou para F5, quando possível, né? E aí, pessoal, de resto, vocês vão melhorando o seu jogo e vão criando outros planos, tá? E onde é que você, por exemplo, pode encontrar planos exemplos? Ah, eu quero aplicar esse plano na minha partida de Rui Lopes. Você pode pesquisar partidas famosas, tá? De jogadores fortes. Aí você bota aquela posição e você vê que ideia esse jogador usou. É bom você também usar aquelas partidas que vêm com comentários, porque aí você vê o que o jogador estava pensando naquele momento, tá? E aí você absorve esse conteúdo e aplica nas suas partidas. Então, você conhecer as ideias é muito mais importante do que você conhecer os lances, porque as ideias vão melhorar o seu xadrez ao todo. Você decorar os lances vão melhorar você jogando uma partida. Entende? Então, para você melhorar o seu nível, você aprende os conceitos. Para você melhorar em uma partida que talvez nunca mais se repita, você aprende os lances, tá bom? Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo da nossa série, né? A gente vai analisar outras variantes e vai trazer outras ideias, tá? Eu também planejo estudar partidas famosas, né, de Rui Lopes, para vocês pegarem justamente essas ideias, tá? Pessoal, basicamente todos os campeões mundiais já jogaram Rui Lopes, tá? Então você vê que é uma coisa assim bem famosa mesmo entre os campeões. E assim, tem muitas, mas muitas partidas exemplo de Rui Lopes, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Vou estar dando procedimento aqui conforme o meu tempo, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!